Convido o Zé Cairo aqui para entrar. Fechou a foto. Aqui tem uma foto nisso. Cuidado pra você não... Clicar ali. Opa. Bom dia, bom dia. Estamos tentando conexão com o Zé Cairo. Não. Marcelinho, eu falo, não tá vendo? Opa, leia. A Márcia já está ouvindo meu moleque chorar. Opa, aqui é o cara. Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos quase, aliás, a rigor já estamos no horário. Aí, conseguimos. Já cheguei. E aí, Caio, como é que tá? Bom? Na área. Bom, vamos conversar algumas amenidades aqui para dar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar, né? Certo. Alguns colegas nossos já... Professor, um alô para a turma de Santarém. Um grande abraço para o pessoal de Santarém, lá da Qualifica. Um prazer ter vocês aqui. Cairo, nós vamos falar, evidentemente, sobre aquelas duas medidas provisórias fundamentais para nós. Pois é, a Márcia lá de Vitória, querida. Um beijão. A Érica também. Meu amigo Platão, parceiro, grande advogado, doutor Tadeu. A Luciana Freire, da Fiesp. Olha, a nossa audiência vai ser para lá de qualificada. Grande responsabilidade, viu, Caio? Tá bombando. Mas nós vamos falar, evidentemente, sobre as medidas provisórias 927 e 936, que são as mais extensas na área trabalhista, importantes, né? Mas ontem e antes de ontem saíram, aliás, é isso mesmo, ontem e antes de ontem já saíram duas novas medidas provisórias, uma cuidando do financiamento de empresas para o pagamento de salários de seus empregados, e nessa madrugada, a rigor, outra sobre os serviços portuários, né? Então, nós também vamos dar uma passeada sobre essas duas medidas provisórias. Mas, antes de a gente chegar lá, Cairo, tem pessoas que não me conhecem, porque você deve ter convidado, e outras que conhecem, porque foi eu que invitei. Então, eu vou começar dizendo que o meu amigo Cairo, eu trabalho na Bahia, que é RT da 5ª Região, é de Itabuna, não é isso, Cairo? Sou juiz da 3ª Vara de Ilhéus. Ilhéus? Eu pensei que era vizinha. 30 quilômetros aqui. 30 quilômetros. Quer dizer, mora na praia, vida difícil pra caramba, não é assim, cara? E eu sou Rodrigo Dias, eu sou titular da 3ª Vara do Trabalho da Curitiba. Cairo, a nossa Rafael acabou de entrar, um prazer grande, doutora Roberta. Pessoal, tem muita gente que eu e o Cairo vamos conversando, obviamente pensando no que temos de dizer, e aí capa a gente algumas pessoas que entram e vocês depois não, considerem isso, relevem isso, porque às vezes não dá, né? Carol, tudo bem? Já cumprimentei. Cairo, a gente vai falar sobre as novas medidas provisórias. Queria começar tratando de um assunto que é incrível dizer que é algo que tem menos de uma semana, a gente já chama de velho, né? Mas é porque quando aquelas medidas provisórias entraram em vigor, um beijo para o pessoal da Unic, quando as duas medidas provisórias entraram em vigor, a gente mergulhou com tudo nela. Houve muitos debates, já muitas lives foram feitas, mas mesmo assim,
eu queria retomar esse ponto para te questionar, em primeiro lugar, a respeito da sua posição sobre a controversa, vamos dizer assim, constitucionalidade sobre de se reduzir jornada e salário, ou mesmo de suspender o contrato de trabalho, nos termos da MP 936, por acordo individual. Porque, para alguns, isso poderia, inclusive, violar a disposição constitucional, né, o artigo 7º, inciso 6º, se eu não estiver enganado, e o 17, né, que cuida do prestígio dos acordos e convenções coletivas. E aí, cara, o que você pensa disso? Eu acho que estão interpretando de forma equivocada, mas talvez seja por conta até da jurisprudência do TST, que meio que já vinha consolidando esse entendimento. Só que, no meu entendimento, quando você reduz jornada e você reduz o valor do salário mensal do empregado, isso não é redução de salário. É questão matemática. É porque a maioria de nós, no caso, a gente não gosta de matemática. Tanto é que quando eu estou dando aula lá, eu faço um crédito de cálculos trabalhistas e os alunos eles detestam isso. Então, matemática e direito são inimigos mortais. Mas não tem sentido você dizer que uma pessoa teve o salário reduzido se reduziu a jornada. Na verdade, foi a forma de pagamento, que é mensal, que há uma alteração. Então, você tem que classificar isso aí como uma alteração contratual e não uma redução de salário. Tá? Porque há um costume no Brasil de você pagar o salário por mês. Mas em outros países, Estados Unidos, por exemplo, você recebe um salário por hora. Então, seria redução salarial se você diminuísse o valor da hora. E a Constituição Federal, ela não diz, ela não chega a detalhes nesse caso, ela fala que somente é vedado a redução salarial. Então, eu entendo que se você reduz salário e reduz jornada, não é a hipótese que está prevista lá na Constituição Federal. Nesse raciocínio aí, eu tenho, em certo ponto do debate, trazido à baila uma OJ do nosso período de trabalho, se eu não estiver enganado, é a 344. Isso. E a OJ é naquelas situações excepcionais, só que nós estamos enfrentando uma situação muito mais excepcional. Muito mais excepcional. Que naquela situação em que as escolas, faculdades, têm diminuído sensivelmente o número de alunos e de turmas, evidentemente eles possuem menos aulas a ofertar aos professores. Isso. E como os professores ganham por hora, no fim das contas, ao fim do mês, ele terá um rendimento diminuído, obviamente, mas terá sido preservado o valor da hora de trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho entende que é válida essa alteração. A súmula é até mal escrita, né? Fala que não é uma alteração contratual, que obviamente mas é uma alteração lícita, né? Isso. Mas queria falar? Sim, só para completar, e o STF ela não se manifestou ainda sobre essa questão específica do artigo 7º, inciso 6º, mas ela falou em outras oportunidades que é possível, sim, você receber menos do que o salário mínimo, desde que a jornada seja inferior a 44 horas semanais. Então, já é um norte que o STF nos dá, não é isso? A Riviera está recebendo o salário mínimo, mas o salário mínimo hora, eventualmente, o salário mínimo dia, né, se houver a redução da jornada ou da duração semanal do trabalho. Mas, de todo modo, como a funcionar, nesse caso que a gente está cogitando, uma alteração contratual decorrente de força maior, reconhecida na medida provisória, não só na medida provisória 927, 930, mas no decreto legislativo, não tiver nada. Mas eu queria encarar essa questão, Cairo, sob uma outra ótica também, que é a seguinte. É evidentemente verdade que em tempos normais, eu acho que a gente deve dar uma interpretação até mais rigorosa e literal do artigo 7º, inciso 6º. Mas não é o caso que a gente está enfrentando, um caso de pandemia, um estado de calamidade pública. E é bom sempre lembrar que a Constituição Federal, nos seus primeiros artigos, dispõe de uma série de princípios que toda a doutrina e jurisprudência hoje em dia confere poder normativo efetivo, né? Eu estou me referindo à dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da iniciativa, objetivo de erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, está ali no artigo 1º e 3º da Carta, né? E, neste momento, tendo em vista as disposições da medida provisória, o que me parece é que haverá uma divisão entre esses
princípios e aquele princípio do artigo 7º, inciso 6º, e a gente precisa dar uma interpretação dentro do contexto ora vivenciado, é o direito apegado à realidade, né? Do contrário, eu vou evocar aqui até a frase, a sentença de Ripper, né, de segundo Paulo, quando o direito se descola da realidade, ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Mas mais do que isso parece uma opinião muito pessoal, mas eu acho que tem sido muito menosprezado ou deixado de lado as decisões que o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal tem proferido, rejeitando liminares sucessivamente, ao argumento de que, eu vou ler rapidamente, o Marco Aurélio disse que há que observar a excepcionalidade do quadro vivenciado no país e, portanto, a conveniência de sopesar-se valores, os valores a que eu acabei de me referir, de princípio. Isso. Diz ele, o preceito sobrepõe o acordo individual a possíveis instrumentos normativos e remete aos limites revelados na Constituição. A liberdade do prestador de serviços, especialmente em época de crise, quando a fonte do próprio sustento corre risco, há de ser preservada. Mais adiante ele fala que é certo que o artigo 7º, inciso tal da Constituição, versa o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Mas esse preceito não coloca em segundo plano a vontade do trabalhador. Sugere, isso sim, que o instrumento coletivo há de respeitar, há de ser formalizado em sentido harmônico com os interesses respectivos. O mais importante agora, descabe, não eu dizendo isso, o ministro Marco Aurélio disse, descabe no que ficou prevista a preponderância do acordo individual escrito, voltado à preservação do liame empregatício, ante instrumentos normativos legais e negociais, descabe assentar a pecha de inconstitucionalidade. Portanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o contexto excepcional agora vivenciado, está reconhecendo que não o Supremo, né? O ministro Marco Aurélio agora, né? Mas tem reconhecido que não é hipótese de inconstitucionalidade, porque tem muita gente cogitando disso, né? Sim. Eu concordo com o ministro Marco Aurélio, então concordo contigo também. Eu só tenho receio só que Marco Aurélio é conhecido como voto vencido, né? Mas eu acho que nessa situação aí não vai se repetir. O voto foi muito bem fundamentado, a decisão liminar dele, tá? Mas eu concordo que esse momento de exceção confere ao intérprete e ao aplicador da norma jurídica uma nova visão do direito. Não pode utilizar a mesma interpretação que vinha sendo feita em estado de normalidade. Essa é uma questão, eu concordo também. Mas voltando um pouco ao tema anterior, quando eu falo que não é uma redução salarial, mas é uma alteração contratual. É porque eu estou querendo chamar a situação para o nível de norma infraconstitucional e deixar a constitucionalidade de lado. Quando você vem para a infraconstitucional, a CLT também proíbe a alteração contratual que cause prejuízo para o trabalhador, entendeu? Mas, no caso, como é uma norma específica, ela prevaleceria, claro, sobre a CLT, porque haveria uma revogação tácita, né, nesse caso específico. Mas eu concordo também, tanto com o voto do ministro Marco Aurélio, quanto pela fundamentação, e creio que a maioria dos integrantes do Supremo, ou se não a unanimidade, vai referendar essa liminar que foi concedida pelo ministro Marco Aurélio e que vai poder ser utilizada pelos magistrados para dar uma maior segurança jurídica para as pessoas durante esse momento que a gente está passando e que é muito rápido as coisas. A medida provisória agora, não sei se você viu, ela tem que ser apreciada em 16 dias. Não sei também se esse ato conjunto do Congresso pode mudar a Constituição, mas eles mudaram. Na Constituição está 60, mas 60 eles diminuíram para 16. Quero registrar a presença do meu amigo, juiz do trabalho, destacado, aliás, Paulo Montalverne, que está discordando, no mínimo parcialmente, porque ele diz que, em regra, a maior parte dos empregados é contratada com salário mensal. É só consultar a carteira de trabalho. Se o empregador reduz a jornada e o salário, creio que há clara violação à Constituição Federal. Me dói um tanto, até depois queria até convidar o Paulo para a gente fazer uma live, porque ele é um sujeito bem humorado e é atrativo. Mas eu discordo, porque mesmo no caso do salário mensal, normalmente o ajuste também pressupõe, normalmente, a prestação de serviços durante 44 horas semanais. E quando se muda essa realidade
para um outro cenário em que o empregado vai trabalhar, suponhamos, 20 horas semanais, com correspondente diminuição de salário, não dá para afirmar com toda franqueza. Nós estamos comparando coisas absolutamente distintas, de tal forma que não me parece que seja possível fazer a comparação nesses termos tão simples. E mais do que isso, no caso presente, se uma comparação entre coisas diferentes fosse possível, na maior parte das vezes o empregado estaria levando vantagem, estaria enfrentando uma situação mais vantajosa. Porque me parece que, do ponto de vista estritamente matemático, se uma redução de jornada pela metade, com correspondente pagamento de salário pela metade, e mais um complemento, que é o benefício pago pelo governo, ao fim e ao cabo, por cada hora de trabalho que ainda haverá, o empregado está recebendo mais, de duas diferentes fontes, obviamente. E, além de tudo, é preciso verificar que a gente não pode, é esse o meu cerne fundamental de discordância, a gente não pode interpretar as normas neste contexto excepcionalíssimo de estado de calamidade pública com os mesmos parâmetros como nós interpretávamos antes disso. De tal forma que é o que se tem algumas pessoas dito por aí de jurisprudência de crise, né? Também penso que a coisa possa caminhar por esse lado. Eu concordo também. Na verdade, a gente conseguiu já de 3 argumentos. E o nosso colega só está com 1, né? Então está de 3-1. No caso, assim, uma análise bem humorada aqui no nosso bate-papo. O Paulo Montaverne, ele insiste um bocado, mas infelizmente eu quero convidar o Paulo para uma... Diga para Paulo que ele é voto vencido. Ele está de 3-1. Aqui, né? Mas não é tanto assim, não. A Márcia está dizendo aqui que concorda com o Caio, mas em seguida ela fala que não houve redução salarial, então, na verdade, ela concorda com o Caio. Pensei que ela estava falando que concorda com o Paulo Montaverne. Não, tem lógica. Bom, existem outras questões que a gente pode tratar dessas medidas provisórias anteriores, Caio, mas eu queria você, porque nós prometemos isso na divulgação dessa live, nessa madrugada, a rigor, foi editada uma nova medida provisória, 945. Ela cuida dos serviços nos portos brasileiros. A ementa dela diz que dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente do Covid-19 no âmbito do setor portuário. Você queria explicar alguma coisa sobre essa MP? Essa MP, eu achei que ela fugiu um pouco um ponto fora da curva em relação às demais, porque as demais medidas provisórias, o Estado, né, o governo federal principalmente, tem ingressado com recursos para auxiliar as empresas e, de forma indireta, também os empregados. No caso do avulso, não houve isso, porque tem um dispositivo lá nessa medida provisória que diz que é o operador portuário, ou o tomador do serviço, que vai ter que pagar uma indenização equivalente à metade do que o avulso recebeu, em média, entre outubro e 31 de março, no caso desses 6 meses. E, então, o governo não está entrando com nada nesse caso. Vai ser quem vai contratar, o órgão, que vai receber uma listagem de empregados que não vão poder trabalhar porque estão em 2 situações. Ou já estão contaminados, ou têm contato com pessoas que estão contaminadas. Inclusive, isso não foi tratado em nenhum diploma ainda, que seria um segundo ponto que a gente pode botar depois, que é a pessoa não ir trabalhar porque tem receio de ser contaminada. Mas essa medida provisória meio que tratou disso, porque falou que se você não fica em isolamento, se você tiver o vírus, ou você tem contato com pessoas que teve o vírus. Então, nesse caso, o órgão vai enviar uma relação para o operador portuário ou para o tomador do serviço, falando aqui, essas pessoas aqui não podem trabalhar, mas você vai ter que pagar uma indenização que vai ser equivalente à média do que eles receberam pela metade. Pela metade. Mas, de todo modo, nos portos públicos, em algum artigo, que agora não vou ter condição de depois pesquisar, em algum artigo da MP se diz que a administração portuária concederá algum tipo de desconto de ordem tributária para também não ficar tão pesado assim para o órgão nem para o operador, né? Mas o que eu acho mais... o que eu queria chamar a atenção, não sei se você vai concordar com isso, de carona das medidas temporárias para combate à epidemia do
do Covid-19, no artigo 4º da MP, acabei de achar, disse o seguinte: na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para atendimento às requisições, operações, etc., os operadores portuários poderão contratar para esses serviços empregados típicos, não é? Até aí tudo bem. Só que no parágrafo primeiro inseriu-se uma regra dizendo que, para fins do disposto nesse artigo, considera-se indisponibilidade de trabalhadores portuários, atenção, qualquer causa que resulte em não atendimento imediato de requisições, como greve, movimento de paralisação e operação padrão. Isso significa dizer que mesmo, ao menos, é possível interpretar que mesmo fora do contexto dessas medidas temporárias de combate à pandemia, se houver um estado de greve, está autorizado a contratar empregados. E, em conformidade com essa disposição, foi inserido na lei de greve como atividade essencial justamente as atividades portuárias, no sentido, então, de restringir muito os movimentos paredistas nos portos brasileiros. Evidentemente, eu não sei como é que a gente vai interpretar isso, mas se isso prevalecer para além do período do estado de calamidade, isso tem um peso bem grande, né? Eu acho que isso aí é o que eles chamam de jabuti, não é isso? Eles colocam uma coisa escondida dentro da medida provisória e, de certa forma, o Congresso Nacional vai deixar passar muita coisa sem analisar muito, porque eles próprios que colocaram esse regime de urgência na apreciação das medidas provisórias. 16 dias é muito rápido passa muito rápido para analisar. Esse aqui é um jabuti muito mal escondido, porque chama a atenção imediato e, evidentemente, que os sindicatos que têm uma enorme influência no órgão gestor de mão de obra vão gritar com tudo isso no momento em que tiver que ser apreciado no Congresso. Mas veja, Rodrigo, então, em um momento em que está todo mundo parado, uma greve simplesmente não faz nem sentido, né? Imagine aí o sindicato deflagrar uma greve agora, uma greve dos comerciários, está todo mundo parado, então não tem nem como pressionar. A atividade econômica está parada, as empresas já estão sem receber, sem ter receita. Tá certo. Ô, Caio, eu vou tentar responder. Tá? Alô? Opa, aqui tá. Aí, voltou. Tô aqui, eu não ouvi, não. Caio, vamos tentar responder algumas perguntas. Sim. Vamos sim. Olha, o Pablo Gomes está perguntando o seguinte, Caio. As hipóteses previstas na 936, como redução de salário de jornada, suspensão contratual, podem ser adotadas por qualquer empresa ou se restringem às empresas que foram adotadas especificamente? Não, pode ser adotado por qualquer empresa, salvo se for uma empresa pública. Foi expressamente os entes da administração pública direta, autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e os organismos internacionais. Então, fora dessa exclusão que foi expressa, que a gente entende que não é exemplificativa, qualquer empresa pode adotar. Tanto na hipótese de já ter, por decreto municipal, ela está suspensa a atividade, como nos municípios em que está em pleno funcionamento. Pois já que você falou nesse sentido aí, uma das discussões que tem se travado mais fortemente é com respeito àqueles empregados impactados na 2 da CLT, que em princípio não se sujeitam ao regime da duração do trabalho, e, portanto não tem a jornada controlada. Se para esses empregados seria ou não possível a adoção da regra da redução da jornada e proporcionalmente do salário. O que você me diz? É outra questão de matemática. Se essas pessoas não têm jornada, a jornada deles é zero. Então, se é zero, você não pode reduzir, proporcionar nada, porque não existe jornada controlada. O que eu tenho observado é o seguinte: achei uma saída, por exemplo, no caso do teletrabalhador. No caso do teletrabalhador, a empresa ela pode modificar, inclusive consta daquela primeira medida provisória, que é a 927, não é isso? Diz que o empregador pode alterar a forma de trabalho de teletrabalho para presencial e vice-versa, sem precisar da autorização do empregado.
Então, no caso do teletrabalhador, a empresa pode alterar e ele passa a ser presencial. Passando a ser presencial, ele pode, aí no caso, ser afastado e receber o benefício. No caso do gerente mesmo, aí teria que pensar em outra forma de alteração, que nesse caso dependeria da vontade do gerente, ele deixar ele ser gerente. Eu acho que é a única possibilidade que tem. Então, quando a gente faz uma live, eu estou começando a fazer as minhas primeiras, se os dois debatedores falam sempre a mesma coisa, pensam sempre igual, fica um pouco menos rica. Né? Então, como a gente acabou de chegar na primeira divergência, eu vou fincar o pé aqui. Eu acho que é possível aos empregados do 62 a adoção, inclusive, do regime de redução de jornada e salário. Para os casos de quem trabalha externamente, gerente, teletrabalho, uma primeira decisão, uma primeira possibilidade disso é não a redução propriamente mensurável de jornada em si, mas a diminuição da quantidade de serviço e proporcionalmente do rendimento. Inclusive, essa redução proporcional de serviço, redução do serviço, poderia ser ajustada expressamente nos termos do artigo 2º da ANP 927 entre empregado e empregador, de forma que, por observância do princípio da boa-fé, nós cogitaríamos que ambos assim agiram, mas assim dispuseram. Mas de uma forma um pouco mais prática, me parece que, por exemplo, o empregado trabalha 6 dias por semana, prestará serviço em 3 deles, sim, evidentemente terá uma redução de jornada, mesmo para o gerente, mesmo para o trabalhador externo sem fiscalização e para o teletrabalhador típico. De modo que eu acho possível, e escudado inclusive naquela ideia que você bem trouxe aí, de que é só o servidor público, o empregado público, que está excluído dessas regras. Eu acho que não faria muito sentido que o pessoal do 62 fosse excluído, porque se a gente pensar no gerente de uma empresa, se a gente cogitasse que essa pessoa está excluída da MP para fins da redução da jornada de salário, por causa do cargo ocupado, eu acho muito estranho que os empregados de menor qualificação, menos salário, hierarquicamente menos qualificados, se sujeitem a toda uma série de regras restritivas, de determinações restritivas, e o gerente, que tem uma posição de destaque, estivesse livre disso tudo. Eu não acho muito razoável. Mas é possível, este me parece ser o ponto fundamental, é possível a quantidade de trabalho e o salário proporcionalmente. Mas a gente não está divergindo, não. Pelo contrário, a gente está convergindo. A gente, tanto eu como você, disse que pode, mas tem que mudar alguma coisa. Tá? Assim, na primeira vista, não poderia mudar simplesmente. Reduzir proporcionalmente, porque não existe. Então, eu achei uma saída, você achou outra. Entendeu? Mas a gente concorda. A gente só disse que não pode ser automático. Vamos diminuir sua jornada, porque você não tem jornada. Então, no meu caso, eu falei, convoca o teletrabalhador. No seu caso, você falou, o gerente passa a trabalhar dia sim, dia não. Então, é digamos assim, um arranjo que se faz para tentar aplicar a norma. É bem verdade que a gente não sabe se na forma como virá o ato do Ministério da Economia que obrigará o empregador a fazer a comunicação, se vai haver essa margem de adoção de uma regra que, em vez de diminuir a jornada, dispense o empregado de uma jornada integral em alguns dias. Né? Vamos ter que esperar para ver como é que isso virá. Eu me recordei aqui, só para acrescentar, eu lembro da época das domésticas, quando elas não tinham jornada de trabalho, antes da Lei Complementar 150. E aí algumas pessoas falavam, é possível reduzir a jornada, pagar tempo, no caso de jornada por tempo parcial. Eu falava, não, porque você não tem jornada. Como é que você vai conceder uma jornada parcial se não tem a total? Aí, mesmo naquela época, eu falava assim, não, mas você pode determinar quais são os dias que a doméstica trabalharia. E aí, consequentemente, você reduziria, que seu objetivo final é reduzir o valor do salário mensal, no caso. Então, a doméstica passa a trabalhar 3 dias na semana. Mas ela já caía naquela hipótese de não ser considerado nem empregado se trabalhasse 3 dias na semana. Mas é isso. Olha, o Gabriel Cury, que é advogado aqui em Caldas Novas, no interior do estado, eu não sei nem se ele está lá em Caldas Novas, efetivamente, mas ele advoga para uma grande empresa do lado de Rio Quente. Ele traz mais um fundamento para aquele tema anterior, em que nós divergimos do meu amigo Paulo Montalverdi, que ele está lembrando que, além de não haver a redução do salário hora, no caso de adoção
diminuição da jornada e de salário, além da preservação do salário hora e do benefício emergencial complementar pago pelo governo, ainda existe a garantia de emprego, a estabilidade depois, em seguida, né? Durante a adoção da seguida. Então, mais o tudo, benefício. 4-1. parece bem vantajoso, né? 4-1, então. Bem, Deixa eu... pois é. Vamos fazer aqui, vamos mudar aqui, inverter. Agora eu que vou perguntar a você. Tem um artigo que eu acho que é um dos mais polêmicos que tem na 933, que fala o seguinte, que enquanto perdurar a suspensão do contrato, o empregado vai ter direito a todos os benefícios. E aí, quais são esses benefícios? Isso é absoluto? Todos os benefícios? Ou tem algum benefício que não tem direito? Já dei uma olhada nesse tópico. Olha, tem alguns benefícios. Precisa, em primeiro lugar, saber o que é benefícios, né? É isso. Porque uma das questões que mais cogitam quando a gente tem discutido esse tema, e obviamente, a mim pelo menos parece que ele não é preservado, o vale transporte. Porque quando um benefício está especificamente vinculado a uma determinada condição, uma determinada atividade, a um pressuposto, e se esse pressuposto não ocorre, me parece que o benefício, da mesma forma, é indevido. Mas serviço médico é o caso que continua sendo devido pelo empregador, parece bem claro. A discussão que se tem travado e que está causando mais polêmica, me parece que é a questão do vale alimentação, refeição. E eu acho particularmente impossível dar uma resposta precisa, que é preciso ver qual é o suporte normativo que instituiu esse vale-refeição, porque não é na lei, a lei não existe. E se nessa fonte normativa foi vinculado o pagamento desse benefício a alguma coisa. Por exemplo, é muito comum que nos acordos e convenções coletivas de trabalho se vincule o pagamento do vale-refeição aos dias que o empregado efetivamente estiver trabalhando. Se numa eventual norma coletiva que contenha esta específica previsão, naqueles dias em que o empregado não estiver trabalhando, me parece que não será devido. Mas na maior parte dos casos, eu quero crer que o vale alimentação seguirá devido, porque, obviamente, o empregado tem a mesma necessidade de alimentar enquanto vai trabalhar, enquanto estiver em casa, em teletrabalho ou afastado do serviço por qualquer razão. Mas é preciso ter suporte normativo disso e o que a fonte diz, não é? Então, eu concordo plenamente. Esse também era o meu entendimento. Era o meu entendimento. E, primeiro, a lei foi a técnica, porque a lei não, a MP, porque utilizou um termo do senso comum, que é benefício, quando deveria ter utilizado um termo técnico, que seria uma natureza, como é que é? Como é que chama? Que é pago in natura, né? É um pagamento in natura, que na verdade não tem natureza salarial, certo? Uma utilidade, tá querendo lembrar o termo. É uma utilidade não salarial e não um benefício. Então, sempre que essa utilidade ela tiver vinculação direta com a prestação de serviço, ela não será devida. E quando não tiver vinculação direta, aí ela será devida. No caso do plano de saúde, eu concordo com você, mas só para acrescentar que durante a suspensão do contrato de trabalho, não vai se pagar salário. E nas hipóteses que tem participação do trabalhador, tem que se achar um meio aí para o trabalhador ele fazer o pagamento da sua cota parte. Então, era só isso que eu tinha para acrescentar. Com relação a essa cota parte do cargo do empregado, talvez o empregador e o empregado possam negociar esse aspecto nos termos do artigo 2º da MP 927. Só para acrescentar também. Queria deixar um abraço para o meu amigo Marcelo Palma. Nós dois, com mais outros dois colegas, escrevemos juntos um livro sobre a reforma trabalhista. Saudade dele, um grande abraço. A Luciana Freire, lá da Fiesp, eu vou fazer uma live com ela amanhã, e é por isso que eu estou evitando falar sobre a medida provisória 944, que trata do financiamento que o governo vai fazer a algumas empresas. Vou conversar com ela mais detidamente com isso. E um abraço também para a Alice, aluna e advogada lá de Manaus. E a Alice mesmo está perguntando, eu vou te repassar, Caio. O empregado pode fazer hora extra, mesmo com a redução de jornada? O que você acha? Acho que fica meio que incompatível nesse momento você pensar em hora extra em uma situação em que está diminuindo a jornada de trabalho. Agora, se fizer hora extra, pode ter duas consequências. A primeira consequência seria o acordo estaria sem efeito, ou uma segunda consequência que
as horas que ultrapassarem aquela que foi a jornada reduzida, digamos que reduziu de 44 para 22, fez mais uma hora, essa hora que se fizer, ela tem que ser paga com um acréscimo de 50%. É o que eu penso, que poder pode, mas vai pagar com acréscimo de 50% e é uma forma de organizar e gerir o empreendimento muito tosca, né? Porque em vez de fazer, se percebe que a jornada tem que ser um pouco maior, que reduza-se menos, né? Porque a hora extra é mais cara, mas em princípio está impedido de fazer besteira, né? Voltando ao que a gente falou agora há pouco, cara, apareceu aqui em Goiânia um caso interessante de uma empresa na qual eu tive presto serviços como professor, e eles fornecem o almoço in natura na empresa. E aí já foi questionado como é que fica a situação do empregado numa hipótese dessas, quando ele tiver o contrato suspenso, por exemplo, porque o benefício não vai continuar a ser pago. Olha, o que eu disse, a minha orientação numa primeira impressão foi, olha, se o empregado quiser sair da casa dele e vir aqui só para almoçar, desde que vocês continuem servindo, tudo bem, mas não é possível que a gente vai entender que o empregador pagar o empregado, até porque esse benefício não tem natureza salarial, segundo, inclusive, norma, salvo engano, da reforma trabalhista, mas até essas questões menores têm aparecido muito aqui para a gente. Eu concordo também, porque nesse caso específico, que não é um vale-refeição, que no vale-refeição a gente pode tentar ver o que tem na convenção coletiva. Às vezes a convenção coletiva não fala que é por dia. Quando fala que é por dia, a tendência é da gente vincular ao trabalho. Mas no caso da alimentação que é oferecida in natura, não tenho dúvida alguma de que ela está vinculada diretamente com o trabalho, e se não há trabalho efetivo, não há que se falar em manutenção desse benefício específico. Então a norma, quando ela falou essa regra de todos, mas esse todos não são todos, né? A lei falou todos, mas não são todos. Já que você falou de passagem sobre empregado doméstico, e um colega atrás nas mensagens falou sobre o aprendiz. Você acha essas categorias, em que medida, e especialmente quando menor, alguma norma que a empresa deva seguir específica? Bem, em relação ao doméstico, a lei não fala de forma específica, mas quando ela vai tratar lá daquele valor, aquele valor indenizatório que a empresa tem que pagar, ele fala que não tem natureza salarial e vai citando as normas jurídicas, inclusive ele cita a lei complementar número 150, quando vai falar do FGTS e tal. Então, o legislador considerou que vai ser aplicado também. Agora, achei estranho, viu, Rodrigo? Foi analisando essa MP da madrugada, que ela fala sobre trabalho avulso, mas eles pegaram, copiaram e colaram vários dispositivos da anterior e colou esse também, no caso do avulso. E aí ele vai falando lá, citando as normativas e tal, e aí ele volta a citar a lei complementar número 150. Aí se passaram, né? Nem sempre quando você copia e cola tem que dar uma analisada para você ver se realmente Então foi uma falha aí de quem fez a norma jurídica. Então, mas o que você me falaria sobre a questão do aprendiz? Bem, eu acho que só se avaliar no caso concreto, porque, em regra geral, o aprendiz ele continuaria a desenvolver a sua atividade, tá? Porque ele é um empregado especial. Mas que caso? Você entende? O aprendiz pode ter seu contrato suspenso também, então, né? Pelo que eu estou compreendendo na sua posição. Quando o aprendiz estiver em contrato suspenso, aquela vaga que ele ocupa na empresa continua entrando na contagem para o cumprimento da cota de aprendizes? Sim, porque o contrato não está extinto. Se não está extinto, está suspenso. Se está suspenso, está em vigor. Se está em vigor, aquele número ali está contando. Parece que travou. Eu acho. Foi. O Pablo está insistindo numa pergunta. Mas deu aí para... Deu para entender. O Pablo Gomes está insistindo numa pergunta anterior, e eu já tinha compreendido que era essa a intenção dele mesmo, quando ele questionou se as normas da MP 927 e 936, em especial, se aplicariam a todas as empresas, inclusive aquelas não afetadas economicamente pela MP, alguns supermercados, por exemplo. E ele está questionando se a adoção daquelas regras emergenciais por essas empresas não afetadas economicamente não feririam o princípio da boa-fé objetiva e o próprio intuito da MP.
Ó, veja bem, isso aí é a própria atividade empresarial que vai sugerir se ele pode utilizar ou não. Digamos que se o supermercado ele mantém a mesma atividade, não há qualquer tipo de redução, não tem sentido ele reduzir o seu quadro de pessoal, porque senão a prestação de serviço dele vai ficar deficiente. Então, e aí isso pode produzir alguns efeitos em relação à questão da própria atividade econômica. Mas, digamos, eu ouvi dizer que até nos mercados está havendo uma redução de demanda. Então, se está havendo redução de demanda, já se autoriza ou reduzir a jornada ou suspender o contrato de trabalho de alguns empregados. Então, a lei não vedou isso expressamente. Então, eu não vejo aí. Claro que sempre vai existir aqueles casos daquelas empresas que têm má fé, tanto é que essas ações vêm parar para o nosso julgamento. Tá? Mas, de uma forma geral, eu acho que é possível, sim, utilizar. Não há qualquer vedação, não. Eu acho essa a melhor resposta. Tem alguns casos que o legislador não precisa dizer nada. A própria realidade, a capacidade de adaptação das empresas e suas necessidades mostram o caminho. As empresas que não estiverem sendo afetadas em nenhum aspecto ou em nenhum percentual por essa pandemia que a gente está enfrentando, provavelmente não vai dispensar ninguém, nem sequer diminuir a jornada. Próximo aqui de onde eu resido, uma padaria, segundo o dono dela, está vendendo mais do que antes. E ele contratou uma pessoa nesse período, porque isso é o normal, é o natural. Os empregadores que ordinariamente diminuirão a jornada e o salário de empregados ou suspenderão seus contratos são aqueles que normalmente tiveram um decréscimo da atividade produtiva. Né? Isso é o que normalmente acontece. O João Brito está dizendo o seguinte: professor, como será contada a estabilidade nos casos em que o período de calamidade e usufruto da redução ou suspensão for menor que o inicialmente acordado no termo escrito? Deu para entender? Sim, digamos que faltam 2 meses para terminar o prazo da estabilidade. E, no caso, a pessoa vai ficar afastada durante esse período de 2 meses. Então, ao fim da suspensão do contrato de trabalho, a estabilidade estaria extinta também, ou se prorrogaria o prazo da estabilidade por mais 2 meses. Não é isso? Sim. Deixa eu ver se a gente acha aqui mais. A Márcia Miura, pelo jeito você conhece a Márcia, né? Nossa colega lá de Vitória. Conheço. Ela disse: não, nada presunção. Bom, a gente já falou sobre essa parte aqui, né, Márcia? E sobre o contrato de experiência de 90 dias? Essa eu acho uma boa pergunta. O empregado que está terminando agora nesse período, ou melhor ainda, o contrato de experiência, nos casos em que o empregador aderir ao termo da MP 936, o contrato de experiência é passível de adoção daquelas regras de diminuição de jornada, por exemplo? E se isso for verdadeiro, como é que fica a questão da estabilidade nesse caso? Na estabilidade já é um assunto bem polêmico, a estabilidade no contrato de experiência. O TST já afirmou em jurisprudência dizendo que se for a hipótese de estabilidade por conta da gestação, que ela deve ser observada, inclusive, nos contratos por prazo determinado e no contrato de experiência. O que houve uma mudança mais recente da posição do TST quando se fala de contrato por temporário. No caso do temporário, o TST ele considerou que não. Mas é uma questão, não é muito fácil de responder, mas se você seguir a regra geral, qual é a regra geral? A suspensão do contrato implica em suspensão também das obrigações do empregador e do empregado, e durante o período da suspensão, a consequência mais importante é que não se conta o tempo de serviço. Então, se você não conta o tempo de serviço, aquele prazo que estava pré-estabelecido, ele também fica suspenso. Então, seria uma avaliação à primeira vista, sem muita profundidade, né, para analisar a questão. Seria o primeiro site que eu tive aqui. Não tinha parado ainda para ver. Olha, eu vou passar uma impressão pessoal a respeito do que me parece que seja o caso. Eu acho que quando existe um contrato de experiência, por exemplo, ou contrato por prazo determinado geral, nos termos do artigo 3º, parágrafo único aí da MP 936, esses contratos estão também sujeitos aos termos da medida. Agora, se houver redução da jornada, a mim parece que o empregado e o empregador é quem deliberarão se esse prazo de suspensão implicará
nos termos que você mesmo mencionou, em que a contagem não seja feita, e eu digo isso nos termos do artigo 472, parágrafo 2º da CLT, que diz o seguinte, textualmente, é bem curtinho. Nos contratos por prazo determinado, como é a hipótese, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Portanto, a lei está deixando aqui empregado e empregador assim defino. De modo que se empregado e empregador não quiserem que assim seja feito, a mim parece que então o prazo conta. Mas e como fica a questão da estabilidade? Bom, agora eu vou lhes dar uma opinião muito pessoal. A mim parece que não é o caso. O que a MP 936 está dizendo é que é inviabilizada sem justa causa durante a garantia de emprego nesse período e durante a adoção dessas regras de diminuição de jornada. Mas o término de contrato a prazo não revela hipótese de dispensa sem justa causa. Eu sei que o PST excepciona isso para o caso, especialmente no caso da gestante, mas é uma outra hipótese de incidência de uma norma constitucional. Pelo menos a mim parece que empregado e empregador, nesses casos, é quem deliberarão em termos do 472, parágrafo 2º da CLT. E a da MP 927, se haverá ou não contagem desse prazo de afastamento para o próprio contrato por período de experiência. Eu estava tentando colocar aqui a bateria, daqui a pouco eu coloco. Sim, vamos seguir em frente. Eu vi uma pergunta aí, ontem até a gente discutiu aqui no bate-papo que a gente teve até com uma advogada sobre o contrato de trabalho da grávida, da gestante. E aí eu pergunto para você, no caso, há algum impedimento, alguma restrição para a suspensão do contrato de trabalho da gestante? Bom, quanto à gestante, a mim parece que a medida mais adequada seja a suspensão contratual, especialmente em algumas atividades. Isso não tem nada a ver com a questão trabalhista, é uma questão de saúde, especialmente naquelas atividades que impliquem maior risco de contágio. Não preciso nem explicar, né? Razões óbvias. Mas quando é o caso de gravidez, o período estabilitário se sobrepõe, é muito maior do que este previsto na norma, a não ser que nós estivermos já no final do período da estabilidade, mas, de qualquer forma, no confronto entre os dois períodos estabilitários, aquele que revelar um prazo maior de garantia de emprego, me parece que deva ser aquele a ser adotado. E eu queria só chamar a atenção, porque a Silvana Machado, colega advogada aqui de Goiânia, está questionando algo que, pelo menos parcialmente, nós tratamos. Ela diz: se houver redução salarial e de jornada, o empregador poderá retirar o plano de saúde sem negociar com o empregado? Nós já falamos disso. Mas me ocorre aqui, Caio, que naqueles casos em que o empregado afasta para receber um benefício previdenciário e, portanto, ele deixa de receber salário em sentido estrito do seu empregador, mesmo assim, ele deve continuar pagando a sua cota parte. Né? Da mesma forma, em que se o contrato estiver suspenso, ele também deve seguir pagando a sua cota parte. Me parece que é... Mesmo porque há um contrato que é feito entre a empresa empregadora e a empresa do seguro-saúde. Então, não tem sentido não conceder também o plano de saúde para os empregados que estão com um contrato suspenso, porque a empresa também ela tem a obrigação lá com aquela outra empresa de prestação de serviço de saúde. A doutora Vera, com quem eu tive o prazer e o privilégio de fazer uma live ontem, está perguntando se, em vez de proceder o pagamento de horas extras, que a gente falou agora há pouco, se poderiam essas horas ser lançadas no banco de horas. Eu acho, evidentemente, que sim. É uma das disposições postas uma das regras postas à disposição do empregador na MP 927. Não é assim, cara? Porque naquela primeira teve aquelas três opções que foram conferidas para a empresa. Usar as férias, que no caso antecipar as férias mesmo antes do concluído o período aquisitivo, férias individuais, férias coletivas, o banco de horas, por quanto tempo? Por um ano e por 18 meses, né? 18 meses e compensar os feriados. Então, teve essas três medidas podem ser adotadas, e agora essa quarta medida
que seria a suspensão, e uma quinta medida, que seria a redução proporcional. Então, o empregador ele tem 5 opções que ele pode utilizar aí para tentar vencer essa crise. A rigor, se a gente for pensar em casos muito específicos, tem até mais, né? Porque tem uma série listada na MP 927, aproveitamento de feriados, por exemplo. E tem a que está na Constituição, que não precisava falar e não foi falado mesmo em nenhuma norma, que é a negociação coletiva, que essa, sem nenhuma sombra de dúvida, pode, inclusive, implicar em redução salarial efetiva, e não aquela que nós cogitamos aqui, né? E a suspensão também para a qualificação profissional, que está no artigo 476A, que estava à disposição, e eu achei estranho porque não via movimentação do sindicato no sentido de, nesse momento de crise, tentar fazer essa suspensão do contrato de trabalho pela via da convenção ou do acordo coletivo. E colocaria os empregados para a percepção da Bolsa Qualificação, que equivale ao valor do seguro-desemprego. Então, já estava à disposição dos próprios sindicatos esse mecanismo. Pois é, mas nesse momento, depois da entrada em vigor dessas MPs, aquela Bolsa Qualificação, aquele afastamento, que na lei, se eu não estiver enganado, é de 3 a 5 meses, passará, salvo engano, de 1 a 3 meses. Mas, voltando aqui, a Isa Daiane está perguntando, professor aqui deve ser o Cairo, né? Uhum. Ela diz assim, cara, como fica a remuneração dos empregados afastados das atividades por pertencerem ao grupo de risco? É isso que a legislação, por enquanto, não tratou, que se a pessoa tem direito ou não ao afastamento. Eu acho que a gente tem que pensar em 2 planos distintos. Primeiro, se você faz parte de um grupo de risco, aí você se autodeclara e diz que não vai trabalhar. Qual é a consequência desse ato? Primeiro, eu acho que nessa situação, essa falta ela não poderá ser considerada como falta injustificada para fins de aplicar penalidade, mas também não vai ser uma falta abonada. Ou seja, o empregado não vai trabalhar, ele não vai ser penalizado pela empresa, que, como ocorre normalmente, se você não vai trabalhar, a empresa vai lá e lhe dá uma suspensão, por exemplo, lhe dá uma advertência. Então, esse é o efeito do direito do empregador, no exercício do seu poder diretivo e disciplinar. Outra questão é você ter direito ao salário. Então, nessa situação, se você autodeclara, então você não vai trabalhar, não pode ser punido pelo empregador pela essa sua autodeclaração. Todavia, o valor do salário, você não vai ter direito ao salário daquele dia, porque essa previsão legal ela não existe. Pois é, eu não vou dizer que eu discorde, mas eu vou colocar um grão de sal, como você disse, porque a mim parece, em primeiro lugar, quando a gente estiver frente a essa situação, a medida mais inteligente que o empregador tem a tomar é suspender o contrato do empregado por motivos mais do que óbvios. A não ser que esse empregador tenha um faturamento, tiver tido um faturamento no ano passado de 4.600.000 ou mais, ele não vai ter custo nenhum com esse empregado afastado durante até 2 meses, né? Até 60 dias. Isso em primeiro lugar. Mas, na madrugada de hoje, como a gente mencionou, na MP dos portuários, se estabeleceu ali que o empregado receberá, o empregado não, né? O avulso, receberá durante o período de afastamento, por metade, né? O que ele estava recebendo enquanto em serviço. Como a gente tem uma lacuna normativa, no caso do empregado em geral, é possível que o suprimento dessa lacuna se faça por analogia, né? E com a devida adaptação, quem sabe o empregado recebesse. É possível, a gente não sabe como a jurisprudência vai se assentar, mas é possível que se entenda que, além desse efeito que você menciona, de não ser a falta passível de qualquer ato disciplinar, o empregado receba por metade. Seria uma solução salomônica, né, por assim dizer. Aí eu colocaria mais uma pimenta. Vou colocar uma pimenta mais, aqui acrescentando, para você evitar os exageros, digamos assim, né? E não aceitar a simples declaração, no meu entendimento, seria necessário a comunicação do fato à vigilância sanitária de que ele teve contato, não tem um vírus, mas teve contato ou faz parte do grupo de risco, que quem vai determinar isso, se faz parte ou não é o juiz, não é o advogado, não é ninguém, é o médico, é a vigilância sanitária,
e geralmente a vigilância sanitária ela emite um relatório e aí de posse desse relatório, sim, ele seria entregue ao empregador, para não deixar apenas para aferir esse critério da autodeclaração do trabalhador. Nesse mesmo caminhar, segundo essa mesma linha de raciocínio, a Andréia Batista, advogada aqui em Goiânia, eu acho que ela é a minha ex-aluna da Unic, que eu falei antes. Ela pergunta assim, o empregado está afastado porque é do grupo de risco. Nem precisava ser do grupo de risco, mas está afastado, com contrato suspenso. Receberá insalubridade, periculosidade? No caso do afastamento a gente pode pegar, se quiser fazer uma analogia, da grávida, que deve ser afastada das suas atividades, né? Porque por uma questão de saúde, ela não poderia trabalhar. E a CLT fala, nesse caso específico, sem prejuízo do recebimento do adicional de insalubridade. A gente poderia, nesse caso, utilizar dessa analogia. Porque, não sei, essa questão do risco, ela é muito polêmica, mas se você for parar para pensar, todos nós estamos sujeitos a adquirir essa doença, porque ela se propaga muito rápido, ela demonstra os seus efeitos em 5 ou 6 dias. Eu não sei se você viu aquela decisão lá do TJ de São Paulo, que negou a saída a liberdade de uma mulher que estava presa, e o juiz disse que somente 3 pessoas, entre 7 bilhões de habitantes no mundo, não estão sujeitos a esses riscos, que são aqueles que estão na estação espacial. E cita até o nome dos astronautas que estão lá. Todos os demais estão aqui. Então, essa questão de risco, ela é muito, digamos assim, polêmica e muito aberta. Caio, eu vou ter que dar uma acelerada porque o Instagram nos limita, né, com relação ao tempo. Então, vou mencionar rapidamente aqui para a Adriane Barbosa, aqui de Goiânia. Ela pergunta se a extensão contratual com base na NP 936, se pode aplicar o curso previsto no 476A. Eu vou responder bem rapidamente. Pode, porque isso está dito na própria MP 936, artigo 17. O que muda é o prazo do curso, que vai ser de 1 a 3 meses. Dá uma consultada no artigo 17, inciso 1º. E para a gente arrematar a conversa, Caio, a Silvana, advogada aqui de Goiânia, pede para a gente explicar melhor como vai ficar a situação dos gerentes, no caso de redução salarial e de jornada, mencionando o caso dos gerentes comissionados. A questão dos comissionados, eu acho que não entra nessa história, porque mesmo em tempos regulares, se o movimento diminuir, a comissão vai diminuir, isso não implica, por óbvio, nenhum ato irregular, nem nenhum direito a mais por conta disso. Com relação à situação dos gerentes, que o empregador tiver tido uma súbita e até previsível nesse caso, né, redução brutal da sua atividade, o que você recomendaria que fosse feito em relação aos gerentes? Aos gerentes, no caso bem, eu acho que tem que seguir aquela regra da média de comissões. Ver quanto é que vinha recebendo, em média, o gerente. E aí, no caso, seria para redução da jornada. Porque se você jogar o gerente para suspensão do contrato de trabalho, ele vai ficar limitado ao valor do seguro-desemprego, que é hoje R$ 1.808, me parece que sim. Não é isso? Mas redução de jornada com a redução do salário, no caso, a redução da jornada teria que utilizar aquela gambiarra que você sugeriu, que não seria trabalhar menos horas por dia, porque ele não tem uma limitação no dia. Geralmente, o gerente ele é o primeiro a chegar e o último a sair, apesar de ele não ter jornada controlada, mas isso que na prática acontece. Então, o que aconteceria? Esse gerente ele trabalharia dia sim, dia não, tá? No dia que ele não fosse trabalhar, teria que promover outra pessoa lá para ficar no lugar do gerente, que geralmente o gerente que não tem direito à hora extra é aquele que é a autoridade máxima da empresa. Pois é, a gente está com o tempo encerrando. Eu queria só registrar a participação do advogado Dr. Warley. Infelizmente não teve como mencionar a questão dele aqui, abordar a questão dele. Outros colegas que vieram aqui, se eu falar o nome de todos, vai furar o nosso tempo aqui. Ó. Tem os amigos, obviamente, do Cairo aqui. O Rafael Lara, grande advogado goiano, está dizendo que as regras restritivas têm que ser expressas. Como não excepciona o contrato a termo, então não há restrição. Eu concordo, mas a gente não tem mais tempo nem para tratar disso. Caio, inclusive, como pode perceber, tem muitas questões que ficaram sem que a gente pudesse abordar, pudesse responder. Fora aqui, depois da live, a gente pode combinar até uma outra adiante. E quem quiser também pode perguntar lá no direct que eu respondo. Não tem problema, não.
Essa live vai ficar disponível, eu vou divulgar, né,